vida temos pra viver aqui? Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir. Graças a Deus, bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês. Mais uma manhã, muito bom dia, que Deus abençoe vocês, que está aí mais uma vez com a sua TV ligada, participando conosco, logo de manhã, né? Já tomando o seu cafezinho. Alguns estão saindo para o trabalho, né? Outros estão chegando do trabalho. Graças a Deus por você participar conosco. E eu quero já convidar você para o nosso programa também às 23 horas, né? E nós vamos dar continuação nesse tema que hoje vai estar, né, bem aquecido aqui esse tema. Nós temos até um convidado hoje aqui que também nós já vamos ouvir ele também. O tema de hoje, antes de nós darmos aqui um bom dia para o nosso convidado aqui, é como vivia os primeiros convertidos, né? Então teve aqueles que se converteram, mudaram de posição, porque se converter é mudar de direção. Sim. Como viviam esses primeiros convertidos? Então nós vamos já falarmos um pouco, e você fique aí que o Senhor vai falar com você. Tem bastante coisa aqui, alguns esclarecimentos de o que é a igreja, né, a base da fé dos cristãos, qual era a sua meta. Tem vários tópicos aqui. Sim. E eu creio que vai te ajudar você aí um pouquinho, viu? Muito bom dia, Daniel. Muito bom dia, Antônio. Bom dia a você aí que está nos assistindo. Seja bem-vindo a mais um programa. É uma satisfação também estar aqui já pela terceira vez, né? Graças a Deus. Convidado pela equipe desse programa. E, de fato, nossa meta aqui é poder estar com você logo pela manhã, compartilhando essas coisas que são coisas importantes da nossa vida. Às vezes nós negligenciamos algumas coisas por falta de tempo, ou então por falta de clareza, mas o nosso alvo aqui é poder, junto com você, buscar na palavra de Deus a luz e também a verdade, agora nesse programa com respeito à história da igreja, a história dos cristãos, como é que eles viviam, qual era a sua meta, como eram suas reuniões, né? E aonde ocorreu certas mudanças que ocorreram. Então, você é nosso convidado para continuar nos assistindo, agora o programa da manhã e também o da noite, às 23 horas, onde vamos estar continuando esse mesmo assunto, né, se Deus assim nos permitir. Amém. No programa da noite, Daniel, nós vamos falar sobre a degradação, como ocorreu a degradação. Sim. Antes de nós darmos início ao tema aqui, hoje quero fazer bastante pergunta para o Daniel a respeito da igreja, da degradação, né? A história da igreja em si, do início dela, esse viver dela de reunião, os viver de reuniões da igreja, e alguns desvios que tiveram ao longo dos séculos com respeito ao viver cristão, né? Bem diferente. O viver cristão do início, será que ele é semelhante ao viver que nós temos hoje? As reuniões dos primeiros cristãos, será que as nossas reuniões de hoje, ela é semelhante às reuniões dos primeiros convertidos? Antes de nós darmos início ao tema, nós queremos falar um pouquinho do Bucafé. Sim. Você já esteve em algum Bucafé, Daniel? Estive em alguns Bucafés, né? Ali, o Bucafé de Sumaré, né? Na cidade de Sumaré, com os irmãos. Ali está o nosso irmão Adalberto, com a sua família ali servindo. E também estive no Bucafé em Campinas e também no Bucafé em Araçatuba. Araçatuba, você já esteve lá? Todos também, esses Bucafés, o mais perto de nós é Araçatuba. Ali tem aí o endereço, na rua General Osório,
número 494. Você pode ir ali no centro de Araçatuba e você vai encontrar, você aí que está nos assistindo, um lugar onde você pode se achegar a Deus, né, e também tomar um cafezinho. Muito bom, hein? É muito bom. Isso é bem diferente daquilo que a gente já estávamos acostumados no passado, né? Um lugar, geralmente nós estamos habituados com estar em determinado lugar onde tem o púlpito, né? Tem o chamado altar, os bancos, alguns lugares tem cadeira, né? E geralmente com um ambiente, um lugar preparado assim, mais voltado para essa questão eclesiástica, né? Agora o Bucafé, ele é algo bem diferente, né? Ele é algo, como nós vamos ver, como praticamente era o viver dos cristãos primitivos. Porque, como nós vamos ver aqui, eles estavam sempre juntos, de casa em casa. Então você vai ver que não tinha um lugar. Não havia aquele lugar que você pode dizer assim, esse lugar é santo, né? Agora, eu não posso contatar Deus fora desse lugar santo. O lugar santo é onde eu estou em nome do Senhor. E o Bucafé é um lugar que se torna diferente. Nós temos testemunho de várias pessoas, pessoas influentes até mesmo da sociedade, né, que entraram ali no Bucafé. Por exemplo, o primeiro-ministro da educação no Chile, né, ali o Bucafé no Chile, o primeiro-ministro da educação no Chile, a mãe dele e ele, mais tarde, entraram no Bucafé ali na cidade de Santiago, e deram testemunho de que ali eles conseguiam ter paz. Você falou aí, citando o Chile, o Bucafé no Chile. Agora, recentemente também abriu cerca de 5 Bucafés na Coreia, Daniel. Na Coreia, Antônio. Na Coreia, e nós ficamos sabendo agora no início, né, agora no Carnaval, né, nós estivemos em Sumaré naquela conferência. E esse próprio representante da Coreia, né, de um morador da Coreia, dono de uma grande loja de café na Coreia, chamada 7-Eleven, né? Ele tem média de 2.000 lojas que ele distribui café dentro da Coreia, e 5 lojas dessas de cafeteria foram transformadas em Bucafés, um lugar dentro da Coreia com 5 lojas pode-se dizer de alto padrão, né? Sim. E ali foi transformado em Bucafé na Coreia, né? Puxa. Sem citar, agora estamos indo para Miami também, nos né? Estados Unidos, e também ali já está na Europa, né? O Bucafé em Lisboa, né? Em Madrid, em Munique, né? Em várias cidades ali da Europa, cidades principais da Europa. Se as pessoas quiserem entrar na internet, Daniel, como que eles podem fazer essa procura para localizar os Bucafés espalhados aí pelo mundo? Site, né? O site ali da Estância Árvore da Vida tem vários links ali, o www.estanciaarvoredavida.com.br. Você vai ter acesso a vários links onde fornece as informações do Bucafé. Mas também tem o site do Bucafé, www.bucafé.com.br. Você vai ver ali as notícias de como Deus tem restaurado vidas, porque muitas vezes as pessoas não têm tempo de ir em um recinto, um chamado templo cristão, né? Uma chamada um lugar de aglomeramento cristão. As pessoas não têm tempo de estarem indo, mas elas podem estar indo em um lugar onde elas podem tomar um café. Brasília, Daniel, é uma referência. Inclusive em Brasília tem o Bucafé na rodoviária de Brasília. Foi agora inaugurado há 2 meses o Bucafé. E a média de pessoas do fluxo na rodoviária de Brasília é de 600 mil a 800 mil pessoas. Olha o volume de pessoas diárias, porque recebe pessoas de todo o país ali. Então é média de 600 a 800 mil. E o Senhor nos agraciou de estar ali, né, com esse projeto Bucafé em Brasília, e as pessoas naquele corre-corre. Em 2 meses já foi contatada mais de 1.600 pessoas que passaram pelo Bucafé, e na verdade não que passaram apenas no Bucafé ali tomando as suas refeições, mas que adquiriram livros. Sim. Então a palavra foi semeada em mais de 1.600 pessoas ali em Brasília. E muitos pastores hoje também ali, principalmente em Foz do Iguaçu,
e também no Nordeste, que no Brasil, algumas regiões ali dos estados do Nordeste, eles têm visto essa obra de Deus. O Bucafé é uma obra de Deus porque é colocar a palavra de Deus de forma acessível. Quando as pessoas vão tomar o seu café, elas vão comer ali o seu pãozinho de queijo, elas podem também ter a maior acessibilidade aos livros e também aquilo que vai levar salvação para o espírito delas. Vai preencher o vazio que tantas pessoas sentem dentro de si e que por preconceito talvez não entraria em um templo religioso, ou então por falta de tempo mesmo. Recentemente teve um testemunho de uma muçulmana que entrou num Bucafé. Você imagine uma muçulmana, você acha que uma muçulmana, quando ela entraria num templo cristão? Sim. Mas numa cafeteria ela pode entrar, porque não é um templo religioso. E essa mulher entrou dentro do Bucafé, a muçulmana, né, até usando aqueles aparatos, né, as roupas que elas usam por costume, cultura da sua nação. E enquanto ela tomava um suco, ela viu alguns livros ali. E ela perguntou do que se tratava. Ela recebeu, né, adquiriu literatura e também orou, recebeu o Senhor e professou a fé cristã dentro do Bucafé. Isso é salvação de forma acessível. É por isso que Jesus não tinha um lugar fixo. E é por isso que os cristãos, como nós vamos ver, eles tinham esse viver também livre no Senhor. Vamos começar o tema então, já que já acabou culminando nessa questão. O tema de hoje é como viviam os primeiros cristãos. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Daniel. Sim. Qual era a base da fé dos primeiros cristãos? Na verdade, esse nome cristão, ele tem a origem em Cristo. Qual é o significado? Porque a palavra Cristo vem do grego Christos, significa o ungido. É o equivalente hebraico de Messias. A palavra Messias também significa aquele que recebeu a unção, aquele que recebeu o óleo ungido e foi comissionado por Deus. Isso é uma referência de Lucas 4? É uma referência de Lucas 4, se aí quem está nos assistindo, você que está nos assistindo, quiser procurar na sua Bíblia, Lucas 4, a partir ali do versículo 18, se você começar a ler ali, você vai ver o Senhor pregando e falando, o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa quer dizer, é um comissionamento. É o comissionamento. No Velho Testamento, a unção era pelo óleo do azeite, né, Antônio? Que era derramado sobre reis, sacerdotes, profetas, dando a eles o selo da unção de Deus. Mas no Novo Testamento, Deus não unge com óleo. Agora Deus não quer ungir com óleo, Deus quer ungir com o seu Espírito. E o Senhor Jesus, ele foi ungido, então ele se tornou o Cristo. Ele se tornou o comissionado por Deus. De quê? De salvar o homem e juntamente com esse homem salvo, fazer com que esse homem se torne um cooperador para trazer o reino de Deus à terra. Essa é a comissão do Senhor Jesus como o Cristo. E por isso que ele é o Cristo. Então, a palavra Cristo significa ungido. E aqueles que seguem ou são aqueles que são também seguidores dessa pessoa e do ensinamento dessa pessoa, são agregados a Cristo, se tornam os cristãos. E esse viver, a base da fé dos primeiros crentes, dos primeiros cristãos, dos cristãos primitivos, qual eram os itens principais da fé cristã? Tem alguma referência na Bíblia? Com certeza, nós podemos ver que Paulo, eu vou começar falando de Paulo, porque Paulo em 1 Timóteo ele diz que ele foi constituído, o apóstolo Paulo fala, pregador e apóstolo. Aí ele diz, afirma a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, mestre dos gentios na fé e na verdade, a verdade é o conteúdo da fé. E Paulo, ele era um mestre para ensinar qual era o conteúdo dessa fé. E onde ele ensinou isso? Ele ensinou isso nas suas epístolas principais, uma delas é Efésios. E em Efésios capítulo 4, se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, dá uma olhadinha. Paulo aqui, dá Daniel. 7 itens principais. Esses itens são como a estrutura, a estrutura da fé cristã. Quem professa-se ser cristão, ele não pode abrir mão desses itens. Esses são os itens principais da fé cristã.
principais até ao ponto de que se eles forem mexidos ou removidos, não existe fé cristã. Só para dar um entendimento, só para nós ficar claro aqui, Daniel, já Sim. que nós estamos olhando dentro de como viviam os primeiros cristãos, e o primeiro item aqui, a base deles, que é a fé, há muitos itens hoje, né, agregado, associado ao viver dos cristãos. Sim. Por exemplo, o uso de determinadas práticas. Essas práticas, elas não são itens da fé. Não. Elas são chamadas de uso e costume. Como um exemplo esse é não comer determinado tipo de coisa, guardar determinado tipo de dias, usar determinado tipo de roupa, questão de cabelo, né? Sim. Então essas coisas não são itens da fé. Não são itens da fé, isso é chamado de uso e costumes. Alguns até chamam isso de doutrina, né? Que na verdade a palavra doutrina quer dizer ensinamento, né? Sim. Agora, essas questões, embora são ensinadas, elas não estão agregadas aos itens principais da fé. Então, esses itens principais, quais são os itens principais da fé que não podem ser removidos? Não podem ser removidos porque são o fundamento da vida cristã e também da igreja, né? E Paulo, esses itens são enumerados em Efésios, capítulo 4, no versículo 3. Ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Tá vendo, Antônio? Olha. No vínculo da paz. Agora, olha só, vai começar no 4. Há somente um corpo. Primeiro item. Há somente um corpo. Esse corpo que nós vamos ver aqui é a igreja, formada de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, não importando a cultura, não importando a idade, não importando o nível de instrução, cultural, né? Não importando a época em que viveu, a nacionalidade, não importa. E a igreja também não se limita nem ao tempo e nem ao espaço. Nem ao espaço. Porque ela é o corpo de Cristo. Ela compartilha a vida de Cristo. E a vida de Cristo que ela compartilha é uma vida eterna. Ela vai além do tempo. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e Tiago, eles já não estão mais entre nós aqui. Mas eles estão na mesma fé. E estão numa união com o Senhor, assim como nós. Então a igreja, Daniel, ela é composta dos crentes, dos cristãos que já viveram, que já dormiram, são compostas dos cristãos que existem, dos vivos, Sim. E ainda daqueles que vão crer ainda. Vão crer, porque aos olhos de Deus, é isso aqui que você que está nos assistindo, é muito importante, se você puder olhar isso de uma maneira mais cuidadosa e orar a Deus, me revela isso, Senhor. Porque, de acordo com a Bíblia, em 1 Pedro, aos olhos de Deus eu estou falando, todos os que ainda vão crer em Cristo, os que creram, e aqueles que também já passaram, não estão mais aqui entre nós, mas creram em Jesus Cristo, todos eles foram regenerados quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus, o exemplo que Jesus dá disso, Antônio, é o grão de trigo. O grão de trigo, quando ele é plantado, ele é um grão. É o princípio de todas as sementes, né? Todas as sementes. Então Embora o Senhor se compara ao grão de trigo, sim, né? E aí o Senhor fala do grão de trigo. E ele fala, o grão de trigo, se caindo na terra não morrer, fica ele só. Qualquer semente que você vai plantar, você planta uma semente. Mas quando essa semente nasce, cresce e frutifica, ela não dá. Na questão do grão de trigo, por exemplo, ela não dá um fruto. Ela dá vários frutos. Mas todos os frutos estão dentro daquele único grão que foi plantado. A origem dessas demais sementes é aquele grão que foi plantado. Então quer dizer que todos os outros grãos derivam daquele grão, estão unidos na mesma vida daquele grão. Eles são muitos grãos, mas provém de um único grão. E esses muitos grãos, quando você passa eles por um processo, né? O Antônio sabe, tem bastante experiência nisso, né, Antônio? Quando você pega ali esses grãos e passa eles por um processo, desses muitos grãos você forma um único pão. E é isso que a Bíblia fala que é a igreja. A igreja é o corpo. Esse corpo, é por isso que na chamada ceia do Senhor você tem um pão. Porque todos os cristãos, eu, o Antônio, você aí que nos assiste,
que creu em Jesus Cristo. Você é um grão, eu sou um grão, o Antônio é um grão, o apóstolo Paulo, Pedro, João, John Wesley, Martinho Lutero e todos os cristãos, seja do meio católico, seja do meio evangélico, que creram em Jesus, esses cristãos todos juntos, eles formam um único pão formado de muitos grãos. É muitos grãos, mas um único pão. E Paulo ainda usa, ele fala, quer judeus, quer grego, né? Sim. Ele se creu, se torna a igreja de Deus. Se torna a igreja de Deus. E ainda mais, eles compartilham da vida daquele grão que morreu. Na verdade, hoje, Daniel, foi, de certo modo, né? A história da igreja, ela teve muito desvio ao passar do tempo, sim, né? Nós, desde que nós nascemos, já foi ensinado para nós lá no primeiro ano, no primário, né? Que a igreja é a capela, né? Que a igreja é aquele templo, né? Que tem aquela casinha, que tem a cruz, ou que tem aqueles degraus. Então, geralmente, quando se fala de igreja, inconscientemente ou até conscientemente, as pessoas associam a igreja ao lugar físico, né? Ao lugar físico. E a igreja, na declaração da Bíblia, de acordo com a Bíblia, ela é o corpo de Cristo. E todos os que creram em Cristo, quer católicos, quer evangélicos, todos aqueles que professam fé em Cristo se tornam a igreja. Sim. E a igreja, ela não pode estar dividida, né? Aos olhos de Deus, há um único corpo em toda a terra. Sim, há um único corpo. Né? Por em isso toda que a terra. O exemplo do pão formado de muitos grãos. Todos os grãos compartilham a vida daquele único grão. Jesus é o único e primeiro grão que deu origem aos muitos que formam um só corpo. Nós estamos... Então, os itens, né? Só tocando aqui, Antônio, nesse ponto, né? Nós vimos aqui o primeiro item, né? Que é um corpo. Apenas enumerar, né, esses itens. Esse item, até nós estávamos olhando sobre a base, né? Sim. A base da fé. E não tem como associar a base da fé cristã sem estar ligado ao próximo item, sim, que é o corpo de Cristo, né? É verdade. Então a base da fé, na verdade, ela se resume em 7 itens, e esses 7 itens é para promover o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, essa unidade do corpo de Cristo, é um item da fé. Então, se eu creio em Cristo, é um dever por causa da vida que eu recebi ao crer em Jesus, que eu diga que o Antônio é meu irmão. Que eu diga que você aí em casa é meu irmão, se você creu em Cristo. Por quê? Porque há um só corpo. Na verdade, o que faz o homem filho de Deus e parte do corpo de Cristo não é a questão das práticas cristãs, que é utilizada, porque hoje o que nós notamos é que há muita divisão por questão de visão, né, pessoal. Na verdade, sim, até no programa da noite nós vamos falar um pouco da degradação, como ocorreu a degradação e houve tanta divisão no meio cristão, como, sim, que houve tanta facção e divisão, né? Isso mesmo. E na verdade, quando nós percebemos que se nós somos um em fé, nós vamos perceber que pelo fato de nós professarmos fé em Jesus Cristo, crer no Filho de Deus, ao receber o Filho de Deus como meu Senhor, o meu Salvador, automaticamente nós já nos tornamos filhos de Deus. Sim. E simultaneamente é um processo o que ocorre ao mesmo tempo. Confessou, já se torna a igreja ou parte da igreja. Porque você recebeu, né, a vida de Deus. Então você agora é filho de Deus. É filho de Deus, tem a vida do grão de trigo, que é o Senhor Jesus. Você falou algo aí, Daniel. Então, para uma pessoa ser parte da igreja, ele não precisa frequentar determinado lugar, ele precisa crer. Ele precisa crer em Jesus Cristo. Se uma pessoa tiver acamada numa cama, não tem como ele frequentar a reunião, ele deixa de ser filho de Deus ou ele é filho de Deus? De forma nenhuma, né? Porque a salvação está em Cristo e não na igreja. A Bíblia nunca, você ao ler a Bíblia, você nunca vai encontrar a expressão crede na igreja. Ou então, sereis salvos na igreja. Ou no nome da igreja somos salvos. Muito bom isso. A Bíblia diz em Atos capítulo 4 que abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. E esse nome é Jesus.
É o nome que traz a vida eterna, que faz você filho de Deus, que faz você um dos muitos grãos gerados pelo primeiro grão e parte do corpo de Cristo, desse único pão. Então, o primeiro item é o corpo. O corpo. O segundo item que eu não posso abrir mão é o Espírito. O Espírito. Que é o Espírito Santo. Há um só corpo e um Espírito. Então eu preciso crer que o Espírito Santo é aquele que faz a realidade do corpo de Cristo ser possível. Na verdade, Daniel, eu posso até ler esse versículo aqui, em 1 Coríntios 12, porque o corpo de Cristo está associado ao Espírito. Sim. Porque é por meio do Espírito Santo que nós somos introduzidos para dentro do corpo de Cristo. Verdade. Né? Então essa referência em 1 Coríntios 12, você já continua enumerando esses itens aí, fala, porque também o corpo não é um só membro, sim, mas muito. Sim. E o versículo, aí tem o versículo 13 que fala assim, pois em um só Espírito, sim, todos nós fomos batizados em um corpo, sim, quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livres. Sim. E todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Sim. Então é o próximo item aí da fé. Agora fala, um corpo e um Espírito, como também foste chamados, numa só esperança. Qual é a esperança dos cristãos? Todo aquele que é cristão genuíno, é um outro item aqui, ele precisa ter a esperança gloriosa da bendita vinda do Senhor Jesus. Isso pode ser chamado da meta. É a meta. A esperança. Nós vamos explicar mais depois da meta, né? Talvez até tocando um pouquinho no próximo programa. Mas aqui mostra que, então, há um corpo. Eu não posso me dividir dos outros. Se eles creem em Cristo, eles são meus irmãos. Independente do uso e costume, nós precisamos receber aqueles que Deus recebeu. Que Deus recebeu. Recebeu porque creu. Deus recebe eles porque eles creram. Agora, o que faz esse recebimento, essa união ser possível é o Espírito. Por isso eu tenho que crer na pessoa do Espírito Santo que faz essa realidade. Depois, para que o Espírito nos une? Para aguardarmos. Tessalonicenses diz que Deus nos chamou para aguardarmos dos céus o seu Filho Jesus. Essa é a nossa esperança. Ninguém que não crê na segunda vinda de Jesus é de fato um filho de Deus. E um cristão ele precisa ter uma meta, né, Daniel? Tem uma meta. E Deus não chamou ele para viver numa coisa sem sentido. Só para ser abençoado, para receber coisas nessa terra aqui e terminar tudo. Só para frequentar reuniões cristãs, né? Sim. Todo cristão ele precisa ter uma meta, né? Sim. E aí tem agora o quarto item, olha. Há um só Senhor. Então, um corpo, um espírito, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Amém. Daniel, nós vamos ter que voltar no próximo programa. Sim. Para ficar mais claro para nós, né, que nós vamos falar um pouco sobre a degradação, como teve um desvio nesses itens da fé. Sim. Nesse programa nós tratamos de como viviam os primeiros cristãos. Sim. Esse primeiro item da fé que está agregado à questão do corpo de Cristo. Sim. O poder de integração do corpo de Cristo no Espírito. Que é o Espírito. E chamados a essa esperança, né? Sim. Então sabendo que todo cristão tem uma meta, né? Sim, com certeza. E essa meta em Hebreus 2 diz respeito ao mundo que há de vir. O mundo que há de vir, que é o reino, que é o que nós temos falado aqui nos outros programas, né? Esse reino que Jesus orou para que o Pai... Se alguém que está nos assistindo agora quer fazer parte do corpo de Cristo, se ele ainda nunca orou, se ele já confessou que Jesus é o Senhor, já é parte do corpo de Cristo, né? Então agora, se você ainda não faz parte, a maneira mais simples é, crendo de coração, orar conosco como nós vamos orar aqui agora. Graças ao Senhor. Para encerrar esse programa, e também você orando, confessando e crendo de coração, essa vida então entra em você e você passa a ser filho de Deus. Amém. Vamos orar então. Nós vamos orar com você que está em casa. Se você já orou, já é um filho de Deus, você pode orar também para que o Senhor, né, o Senhor possa te abençoar e você seja batizado para dentro do corpo de Cristo. Isso não indica que você vai estar associado a determinado grupo ou tem que pertencer a determinado lugar. O lugar que nós precisamos estar é no corpo de Cristo. E a maneira de entrarmos para dentro do corpo de Cristo é recebendo Cristo como nosso Senhor.
Então nós vamos orar e você repete conosco agora. Senhor Jesus, eu creio em Ti, creio que Tu és o Filho de Deus, creio que Tu és o meu Salvador. Eu te convido, Senhor, entra no meu espírito, faça morada no meu coração. Senhor, eu confesso que Tu és o meu Salvador. Te agradeço por ter ido à cruz, ter dado a Tua vida em meu favor, ter derramado Teu sangue em meu favor. Senhor, muito obrigado por me receber do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. Senhor, eu te agradeço e confesso que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Amém. Obrigado por ter participado conosco, mais um programa Vida para Todos. Nós queremos agradecer ao Daniel. E Daniel, você vai voltar no próximo programa para nós darmos continuidade às 23 horas. Estaremos aqui no próximo, Antônio. Eu agradeço a atenção daqueles que nos assistiram e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado. Jesus é o Senhor, até às 23 horas. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras